Ainda vivo estação de inverno, a presença da prefeita de Campos do Jordão, que vocês também conhecem, a Ana Cristina Machado César, e o secretário de Turismo de Campos do Jordão, Tércio Laurelli. Tudo bem, prefeito? Bom, tudo bem, Mauro. Mais uma vez aqui então. A abertura da temporada, se a abertura está assim, imagina o que nos espera. Mas olha que dia lindo, maravilhoso, para recepcionar todos os turistas, você também. Bem-vindo a todos mais uma vez. Olha, quantos turistas estão sendo esperados nessa temporada de Campos do Jordão? Eu pergunto mais, Tércio, o que significa a temporada? É de hoje até quando? Olha, de abril até agosto nós estamos uma estimativa de 1.200.000 a 1.000 de pessoas. A gente está com 30% a mais em relação ao ano passado. O fluxo turístico está enorme, já está bombando, está linda, maravilhosa, estamos trabalhando muito e o comércio está muito feliz. Claro, prefeita, não tem um apartamento de hotel, um quarto de hotel disponível, nenhum. E eu pergunto, o hotel Blue Mountain, que a gente acompanhou pela imprensa, está ameaçado de ser demolido. Eu queria a sua palavra a respeito do Blue Mountain, que é um belíssimo hotel, mas está lá com problemas ambientais. Qual é a situação do Blue Mountain? Infelizmente, uma ação judicial aí, que na irregularidade, quanto a pouco de novo, ele não poderia ter sido construído. Mas não poderia ter sido construído, ele já está construído, já está mobiliado. Então, eu pergunto, a questão ambiental agora, com a retirada do entulho da demolição dele, não seria maior conveniente? Eu acho que vamos fazer uma coisa, vamos fazer um termo de conduta, Ministério Público, para a gente ver o que ele pode estar fazendo, para não acreditar tanto no ambiente agora com a retirada dele. Ele foi autorizado a ser construído pelo governo do Estado e pela Prefeitura. Exatamente, tem todas as licenças. Eu acho o seguinte, é evidente que as leis têm que ser respeitadas, o Ministério Público está fazendo o papel dele, que também, logicamente, tem que ser respeitado. Agora, um barraco na favela, você faz em 3 horas. Um prédio daquele, levou anos para ser construído. O investimento lá, Tércio, desculpe. Olha, eu não tenho noção do investimento, mas como você conhece o hotel, são milhões. Porque logo no início já não foi enganado, porque aí, hoje, por exemplo, são mais de 500 famílias, direta e indiretamente, que dependem do hotel. A arrecadação do município de impostos, então quer dizer, é como a prefeita falou, o impacto ambiental hoje é muito maior se caso chegar a demolir o hotel. Nós temos imagens do Blue Mountain no ar, o hotel ameaçado, que é um dos assuntos do momento, não é, prefeita? As pessoas que fizeram reservas para essa temporada estão garantidas ou, de repente, o Ministério Público pode mandar a execução dessa demolição imediata? Olha, o que eu sei é que os donos estão recorrendo, então houve essa decisão de meia instância, não chegou nada na prefeitura para a demolição desse hotel, tá? Então os sócios podem ficar tranquilos, comparecer a Campos do Jordão, frequentar esse maravilhoso hotel, tá? Venham a Campos do Jordão, podem ficar hospitados, se nós não recebemos nada. Então, isso está sendo recorrido, a gente espera que haja uma consciência do Ministério Público, para que a gente, de repente, possa manter esse hotel. Você falou algo que deve ser refletido. O entulho, a gente dá o entulho de lá, vai causar mais dano ainda. Mais dano ainda. Onde você vai ser colocado esse entulho? Campos do Jordão não comporta, não existe área para isso. Vai ter que ser tirado para fora de Campos do Jordão. Esses caminhões vão ter que passar por todo o eixo de Campos do Jordão, todo o eixo central, para ir embora da nossa cidade. Então, eu acho que tudo isso deve ser pensado além dos 500 empregos que estão sendo gerados hoje direto e diretamente para a nossa cidade. Isso é muito importante, uma cidade que é completamente turística, não tem nenhuma indústria, nenhuma fábrica, que já é emprego suficiente para Campos do Jordão e vive só de turismo. Então, eu acho que todos nós temos que vamos dizer, ponderar e vamos agora, daqui para frente, de repente, cobrar mais as nossas leis, fiscalizar melhor, para que outras construções não sejam irregularmente construídas, né? E um detalhe que a prefeita esqueceu, que o Jordão foi escolhida como uma das cidades subsede da Copa do Mundo. E esse hotel já recebeu visita de dirigentes da CBF, da FIFA, para que a gente possa abrigar alguma delegação que eventualmente estará na Copa do Mundo aqui no Brasil. Então, para Campos do Jordão, isso é muito importante. Muito bem, vamos aguardar o destino do Blue Mountain.
Prefeita, boa sorte na temporada, nós estaremos ao seu lado, como sempre. Secretário Cássio, nos prazer em revê-lo, estaremos juntos ao longo deste e do próximo mês, pela rede, demonstrando tudo o que está rolando aqui em Campo do